No começo do show, eu quero saber quem acompanha meus especiais. No YouTube, eu publiquei um especial chamado Isso é Tudo Que Eu Tenho, o primeiro episódio da minha vida. Se você assistiu, fala eu. E agora sejam bem-vindos ao modo efetivo. Efetivo significa ato de causar efeito. Isso daqui, um ato cômico. Qual é o efeito que eu quero causar? Eu quero que hoje vocês deem mais risada nesse show do que nos últimos 3 que eu fiz. Então, senhoras e senhores, escolhi atos sexuais pra poder dar risada do que eu acho engraçado, entendeu? Tiago, mas peraí, por que você vai falar de sexo? Porque, primeiro, é uma homenagem aos moleques da minha rua que me ensinaram que não tem problema nenhum em falar de sexo de uma maneira bem sem educação. Quando que eu tirei a certeza disso? Quando eu tinha 14 anos de idade. E meu amigo Beto, de 24 anos de idade. Ele era adulto, eu era criança. Eu era virgem, ele era divorciado. Ele chegou pra mim e falou assim: aí, Tiaguinho, você sabia que uma mulher só fica 2 vezes com o mesmo cara se esse cara fizer essa mulher gozar? Mulheres, amém? Amém! Olha os caras, oxi. Eu não sei o que me deu, eu nunca tinha transado com ninguém, eu não tinha feito nada, não sei o que me deu. Eu acho que é aquela coragem de falar com um adulto. Olhei pro Beto e falei: Beto, o que eu tenho que fazer pra uma mulher gozar? E o Beto, adulto, olhou pra mim, criança, e como se fosse a coisa mais normal do mundo, ele falou: você tem que chupar o cu da pessoa. BH, eu lembro que eu fiquei tão em choque que eu falei: você falou muito rápido, eu não entendi o que você falou. E ele falou: chupa o cu da pessoa. Veja bem, eu não sabia que as pessoas faziam isso nas outras pessoas. Eu era criança. Eu achava que os cachorros faziam isso nos outros cachorros. Quando ele falou pra eu fazer isso numa pessoa, eu criança olhei pra ele e falei: com a minha boca? E ele falou: BH, você vai abrir, olha a explicação. Você... Ele falou: você vai abrir e você vai ver uma bifurcação. Eu não sabia o que era uma bifurcação. Ele falou: imigrantes Anchieta, eu não entendi nada. Ele falou: mira no boga. Falei: boga? Ele falou: razão social do cu. Falei: razão social. Mira no boga e chupa. Se não quiser chupar, você lembe. Eu falei: lembeu o cu dos outros. Bom, a história que continua, essa história que eu puxei, ela faz parte de outro show. Eu só puxei essa história no começo, como premissa, para que vocês entendessem que é desde os meus 14 anos que eu falo de sexo de maneira muito aberta. Logo, eu não tenho problema nenhum em fazer piadas com isso. E não era só na rua, quando eu tava na minha casa, minha família também conversava de sexo comigo. Quando eu perdi a virgindade, cheguei pra minha mãe e falei assim: mãe, minha mãe é da igreja, né? Eu falei: mãe, transei ontem. Ela falou: valei-me minha Nossa Senhora. Tiago, você usou camisinha? Eu falei: usei. Ela falou: sem é muito melhor. Eu falei: não entendi o que você falou. Ela falou: o quê? Eu falei: você falou muito rápido, não entendi o que você falou. Ela falou: sem camisinha é muito melhor, mas dá problema. Você aí. Eu falei: não entendi o que você falou. Então, eu queria que os moleques da minha rua entendessem que as coisas que eles trocaram ideia comigo aos 14 anos estão valendo dinheiro 20 anos depois. E sabe por que eu resolvi fazer essa homenagem pros meus amigos? Porque esses dias eu tava conversando comigo mesmo. E aí eu cheguei à conclusão, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente tem que demonstrar o quanto que as pessoas que são importantes pra gente, são importantes pra gente. E aí eu resolvi fazer essa homenagem pros meus amigos, para que eles assistam esse show e falem: cara, o moleque dedicou pra nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no futuro, nossos irmãos, nossas irmãs, se pá, não vão estar aí. E aí no futuro a gente vai estar vivendo um momento feliz. E a única coisa que a gente vai pensar com saudade é: caralho, queria que os moleques estivessem aqui. Então,
Hoje, os moleques não estão aqui comigo. Por quê? Porque eu escolhi a vida na estrada. Então a minha família também não está comigo. Por quê? Porque hoje minha família é as pessoas que trabalham comigo. E as pessoas que mais se aproximam dos meus amigos são vocês. E se os meus amigos estivessem aqui, eu ia contar minhas putarias pra eles. E eles iam me escutar sem julgamento e ia dar risada. E se vocês são meus amigos e eu tô com umas histórias de putaria, queria pedir autorização pra BH pra gente poder aumentar nossa amizade.